Salve, meus Vamos que vamos. queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente tem um vídeo bem especial aí que vai ser o marco de um novo projeto. E eu tô aqui para falar com o admin do jogo, o Marcos. Fala aí, Marcos. Opa, tranquilo, tudo bem? Boa noite aí pra rapaziada. Espero que gostem do conteúdo aí, que a gente vai estar passando aí, ou tentando passar, a respeito do nosso novo projeto aí. Tudo beleza. Da Então, Gil- a ideia aqui, pessoal, é mais dar um overview aí do jogo, basicamente da forma que ele vai estar aí no lançamento e também debater mais algumas ideias pro futuro aí também. Mas é basicamente isso. Com a palavra aí, Marcos, pode falar, cara. Então, a respeito do novo Arena, a gente está querendo buscar, né, como a gente havia dito em off, acabar buscando trazer o antigo Arena, né, o mais recente, o clássico, né, o mais recente não, perdão, o clássico Arena, né, que seria o narutoarena.com, né, mas ainda assim, né, tentando ali de maneira assim, bem, bem trabalhada, trazer coisas novas, né, coisas que inovem ou que busquem ali tá deixando o jogo menos maçante, né, Uhum. e mais competitivo de certa maneira, falando. Sim, importante isso, né, cara? Eu acho que a galera, de modo geral, sente muita falta ainda do Naruto Arena raiz, né? Sim, E é isso que a gente pensa, né? até joguei umas partidas aí quando deu pra testar e tal, e eu acho que passou uma vibe bem próxima disso. Gostei bastante do. Isso, a gente notou recentemente que muitas pessoas que jogam o jogo, né, são old players e preferem o antigo, de certa maneira, né, não só pela nostalgia, mas também tem gente que afirma que a gameplay era muito diferente e tal. Então a gente quer trazer algo próximo do antigo Arena, mas óbvio, como tinha dito, né, de certa maneira, manter ali, né, um padrão onde a gente vai manter o equilíbrio do Arena antigo, mas de certa maneira também trazendo coisas novas, né, para que o jogo não fique tão maçante. A gente busca ali angariar players novos, fazer com que os players que já jogam o jogo, né, se mantenham ativos não só com o padrão do jogo, que é Ladder, Kick ou War. A gente quer manter eventos, dar eventos novos que variam entre bordas, chares, enfim. A gente tem bastante ideia a respeito disso. E até no futuro, assim, não tão distante, né? Mudar algumas mecânicas não tão distantes assim do jogo antigo, mas que Uhum, passem uma ideia nova, né? Aquele ar de novo. Que uhum, pode ser que alguns players sentem falta disso, né? A gente sim, sente sim. isso também. Uhum. Eu tô abrindo aqui até no esquema do in-game ali, ele mostra, né, basicamente as quatro energias, né, as quatro cores. Sistema de Isso, energia e também as classes principais de skill. Atualmente são essas quatro, né? Física, Magical, isso atualmente. Affliction, Mental. Isso, a gente trabalha atualmente com 4 classes, né? O Physical, como se diz, Physical, o Uhum, Magical, Affliction e o Mental. Né? Lembrar também que o jogo, né, ele já está, né, traduzido, óbvio que pode ser que a gente encontre ali um bug ou outro, mas a ideia é o jogo já entrar traduzido, né? Não só em inglês, mas também em português, visando a própria comunidade BR. A gente quer valorizar isso. Né? E ali mesmo o cara já vai ter também, né, ali no ABC, a gente nota que quando a gente clica ali, ele meio que já bate ali, né? Já bate um mini manual ali do uhum, que é feito, né? E a gente tem os chakras também, que é o combate, o magic, o illusion e o unique, né? Que são ali as skills que a gente pode ali relacionar, né? Como Tai, Gen, Nin e Blood. uhum, E atualmente a gente está se baseando nisso e tentando deixar não só mais otimizado possível, uhum. mas também, né, pensando também, como eu disse ali na comunidade BR, né, traduzir o jogo de uma forma assim prática, né, também não é aquela tradução que também não vai adiantar muito traduzir, Sim, né, fazer com que o jogador entenda, né, tanto sim. o novo como o antigo, né. Uhum. Ah, já vou destacar um negócio bem importante aqui. Não tem a classe Strategic, né? Strategic. Então, as invulnerabilidades ali, pelo que eu vi, cada personagem vai ter uma classe dependendo do estilo do personagem, né? Se ele Exatamente, for né, a mais gente pensa físico, é físico, se for mental, ali mental, pá, isso é interessante. perfeito, porque a gente notava que a classe estratégica ela meio que counterava basicamente tudo, né? Porque tudo voltava no não estratégico, só que aquilo que deixava o boneco ou setado, ou de certa maneira mais forte do que ele já se baseava em estratégico, não só o Evu, né? As preparações, alguns counters ali que não tinham dano, Uhum. né? Eles se baseavam em ser estratégia, né? Se a gente olhar o counter do Kankuro, né? Ele é estratégico, né? Então Uhum. basicamente qualquer coisa que stuna ali, no antigo stunasse física ou provavelmente stunar o Kankuro.
né? Coisa que não ocorre no novo, né? Isso muda muito a gameplay, né? Até mesmo quando eu jogava ali com Dark, se a gente stuna um personagem que é não mental, mas o Evu dele é O mental, Evil ele já mental. consegue me counterar, Aham, né? eu tava reparando isso Coisa agora. Bem interessante. não podia, né, no antigo, né? Então a gente está querendo de uma forma inovar, mas também manter a base do antigo Aham, jogo. A gente tem que pensar dessa forma, né? De não existir estratégia, né? Que para mim deixou o jogo um pouco mais, uhum, digamos, fácil, né? Assim o cara consegue counterar de certa maneira relativamente fácil alguns bonecos que não deveriam ser counteráveis, né? Tão fáceis assim. sim. Mas ao mesmo tempo também dificulta, né? De você de certa maneira ali, dar uma investida, por exemplo, num boneco que você vai se tornar um mental, mas o cara vai conseguir se defender, porque o Evu dele é mental, né? Então as Uhum, classes elas variam muito, né? Até da forma que dentro da própria gameplay, né? Falando. uhum. É, essa parte eu achei bem interessante, essa proposta aí, inicial. E realmente vai em linha com o clássico, né? Que nem Exatamente. sequer tinha, né? O Strategic, né? Esse aí foi um negócio depois do remake, né? Que eu Isso, acho que até acabou exatamente. sendo bom por um tempo, mas depois acabou sendo mais um problema do que, né? Tipo, gerava essas situações aí que eram um pouco estranhas, né? É, concordo 100%. Acho que eles quiseram substituir uma classe que, pelo que diz, era até de outro jogo, né? O SA tinha Strategic, né? E Uhum, eles trocaram isso pro NA, e no começo até foi bom, mas depois acabou perdendo a mão, né? uhum, Transformando alguns bonecos que antes eram um pouco mais, assim, incisivos e tal, já não tão incisivos assim. uhum, Aí você fica naquela, todo boneco vai defender com Strategic, então o Strategic Stun é muito forte nesse sentido, sim, mas acabou meio que desbalanceando o jogo nesse quesito, na minha visão, né? sim, Coisa que o NA antigo provavelmente não teria como, né? Teria uhum, que ser algo mais específico, e aí a gente pensa também que a especificidade ela é algo que dentro da gameplay deixa tudo mais competitivo, né? uhum, Quando a coisa é muito geral assim, eu acho que fica muito simples também. E a uhum, gente quer algo simples, mas que não deixe de ser competitivo, né? E isso aí se encaixa na nossa metodologia. sim, sim. Até a questão dos personagens, assim, de curiosidade, teve alguns que foram inspirados em personagens antigos, ou vocês mesmo pensaram algo mais do zero, assim? Qual que foi a ideia? Sim, sim, alguns têm ali uma mecânica, digamos que parecida, né? Uhum, Inspirada assim, né? A gente nota ali, né? Até mais para frente a gente vai ver que tem skills que são basicamente idênticas a uhum, outros chás, mas óbvio, a gente tentou adaptar esse, no caso essa inspiração para dentro do próprio Nanatsu, né? Que é o tema sim, do jogo, pensando também no próprio chá, né? Não é uma adaptação qualquer, né? A gente adaptou pensando no próprio chá, né? Tentando deixar ele mais fiel possível uhum, ao anime, né? sim, Coisa que também era uma característica do outro NA. aham. É, isso eu achei massa, cara. O pouco que eu vi dos personagens ali fazia bastante sentido com a temática deles, né? Sim, sim. Obviamente a gente também, óbvio, que dentro do próprio sistema do jogo acaba sendo impossível adaptar o char 100%, né? Alguns inclusive são bem difíceis, Uhum, mas dentro do possível a gente tenta assim, adaptar ele de acordo com o que a gente vê no próprio anime, né? uhum. É, da A hora. gente pode citar como um exemplo ali, né, o próprio Banner. Ele tem uma passiva que é a imortalidade. No Sim, desenho ele é sim. um boneco basicamente assim. Basicamente não, ele é imortal até certo período, né? Uhum, Mas ele acaba ali dentro do jogo, a gente tenta, né, de certa maneira, buscar com que a própria característica do chá, né, dentro do desenho, uhum, se sobrepasse ali, né? Dentro do in-game, né? E a gente uhum, conseguiu fazer isso muito bem com alguns chás, né? Outros nem tanto, mas a gente vai ajustando. uhum. Mas a ideia é essa. Né? O próprio Ban ele tem uma skill que vai deixando ele, de certa maneira, imortal dentro do in-game. Ele tem uma skill que tem um counter que, basicamente, no anime, ele countera Aham, qualquer coisa distante. Ele tem o dreno, ele drena bastante vida, energia né? dentro do anime, né? Algumas Aham. skills puxa, então a gente basicamente ali puxou um esteiro de vida, coisa que ele também faz no desenho, então a gente tenta fazer isso, né? Dar uma característica ao char sem fugir muito do que ele é no próprio anime, né? Uhum. É, e é da hora que em compensação ele não tem vulnerabilidade, né? Que no caso, como se fosse o slot da invul dele, acaba sendo a passiva, né? Sim, E. mas ainda torna ele dentro do mapa um boneco muito difícil de se matar, né? Principalmente com quem Sim. vem junto com ele, né? O próprio Meliodas também, né? É. Ele acaba tendo full counter, né? Então a gente tentou se basear nisso, né?
conterá basicamente as skills primárias dentro do jogo. Ele também bate bem, ele se bufa, né, no desenho quando ele tem a marca dele, então a gente pensa nisso também com uma prep. Então, a gente tá assim, notando isso, hein? Eu achei ele praticamente bem fluido, assim, tipo, todas as skills conversam entre elas e tal, né? A gente entendeu que isso, a gente entendeu que até mesmo dentro do in-game, né, a gente pode pensar ali que essas interações com as skills deixam o jogo em si também mais competitivo, né? Você acaba tendo utilidade em todas elas, né? Geralmente a gente pega um boneco ali, um chá, e tem como metas apenas tipo uma ou duas skills dele, né? Geralmente a gente até ignora outras, que não são tão metas dentro do jogo, mas dentro desse chá aqui, né, por exemplo, o Meliodas, ele acaba sendo útil em todas as situações, né? Se você quer bater, ele vai conseguir hitar. Se você não tiver o chakra para hitar, ele vai conseguir se defender e logo em seguida hitar, porque ele custa handle, né? É barato, né, também. Ele também tem como preparar, né? Isso daí também vai aumentar o dano dele ali naquele próximo turno. Então a gente pensa sempre nisso, né? Em manter o chá, óbvio, fiel, mas também útil, né? De certa maneira, em todas as skills dele. Bom, é isso. Vamos ir falando dos personagens já que entrou nesse assunto, então. Vamos começar então. Bom, primeiro é o próprio Meliodas ali, né? Isso. Então vamos lá, a primeira skill dele custa uma energia amarela, que é combate, né? Tipo física, assim, né? Isso. Combate. Seria o equivalente ao Tai, né? Dá 20 de dano, dano normal. Skill não pode ser counterada nem refletida, né? Então, propriedade bem forte aí, né? Pra não tomar counter. No turno seguinte, o full counter vai refletir todas as habilidades Physical e Magical, ao invés de só a primeira skill, né? Então, basicamente, quando tu usa ela, tu melhora o full counter, que é a segunda, né? Exatamente. Physical Instant, não tem cooldown. Full counter, Meliodas dá alvo nele ou em um aliado. A primeira habilidade Physical ou Magical utilizada nele será refletido para quem estiver atacando, né? Então, se tu usou a primeira skill, não vai refletir só a primeira, vai refletir todas. E no turno seguinte, a Dragon Handle, ali, que é a primeira habilidade, vai dar 10 de dano adicional. E custa uma energia aleatória. Então entra dentro disso que tu falou, né? Se tu não for stunado, tu basicamente vai poder usar a primeira skill, independente do chakra que tu tiver, né? Exatamente. A gente pensou nisso até também pelo fator do chá também. Interessante isso. O Dark foi inteligente nesse sentido. Porque tem muito chá no começo que conflita com as cores, né? Sim. E não necessariamente ele precisa do amarelo, né? Do amarelo pra jogar, né? Ele vai se tornar um pouco mais independente, né? De certa maneira falando. É como você mesmo disse no começo, você foi perfeito. Ele interage muito bem entre si, né? Então, sim, todas as skills dele, basicamente você vai estar querendo usar, né? Seja quando você não tem ali o Tai, ou até mesmo você quer dar um reflete, você vai estar sempre em sinergia, né? E as duas skills, apesar de parecerem bobas, né? Entre aspas, assim, elas fazem muita diferença dentro do in-game, né? Porque você tem uma constância no chá de fluidez, onde ele vai estar sempre jogando, de uma maneira que testando até os outros chás, eu não encontrei, tá ligado? Sim. Acho que evita bastante a frustração também, né? De, tipo, por acaso acontece de não vir energia amarela, tu sabe que tu vai poder jogar com ele, né? E estar entre os iniciais ali é bem interessante, né? Pra evitar isso. Exatamente. E legal dizer que a segunda skill é Magical, né? A classificação dela. E a terceira é Mental. Então acaba se tornando um pouco difícil até de, tipo, tu stunar as classes dele, né? Por ele. Sim, exatamente. Dentre as três, né? E aí, beleza, a terceira skill é a Demon Mark. Meliodas ativa seu Demon Mark. Por um turno ele ganha 30 pontos de redução de dano. E a Dragon Handle, que é a primeira habilidade, vai dar 30 de dano adicional. Se usada quando Meliodas tiver 50 de vida ou menos, ela também vai remover todas as habilidades Harmful, né? Tudo que é efeito negativo nele, ele vai limpar também. E aqui já dá um buff bem bruto na primeira skill, né? 30 de dano a mais, só que tu ainda vai ter que ter o amarelo para poder bater na próxima, né? Normalmente tu já vai querer ter guardado ali, né? Exatamente. Até porque também, esse remove também ajuda até mesmo ele no stun, né? Também, né? Se o cara não stunamenta, tu pode usar isso pra stunar, caso seja um stun múltiplo, né? Algo assim. Affliction também. Isso, exatamente. Se ele te stunar até o Harmful Skill, né? Que tu não vai poder usar nenhuma skill ofensiva, sim, de certa maneira tu tem ali o counter pra se defender, até a própria prep, né? Você vai utilizar a prep, vai buffar a primeira skill e ele também ganha defesa, né? Então tu só não prepara e toma, né?
tu vai ter um custo ali pro cara te bater, né? Se ele não tiver piercing, né? Basicamente ele pode ser que nem te hit, propriamente falando, né? Sim. E todas elas, como eu disse, em sinergia, né? Ele nota que o boneco tem uma sinergia bem interessante ele de ser usado, né? Você vai poder usar ele de várias formas, né? Você pode spamar se você tiver bastante Tai, você pode estar ali dando um reflete, né? Buscando. Interessante que o reflete dele nem sempre você vai usar como reflete, né? Sim, Pode ser tu como vai uma usar prep, como setup, né? Uma prepzinha, né? uma prepzinha para que você garanta que você vai bater 30 no próximo turno. Lembrando também que ele não leva reflete nem counter, né? Então já é um boneco Sim. difícil de você não Sim. tomar esse dano, né? Tu stun o Ivoneri, né? Então fica bem difícil assim, de lidar com essa volta que ele dá, né? Pra se bater, né? Porque se tu encostar nele, pode ser que tu tome um reflete. Se ele já tiver batido, ele vai refletir tudo. Então tu já não tem mais aquela de rodar a primeira pra cair de trás. Então ele acaba sendo muito interessante nesse quesito, né? Sim. E obviamente, como eu tinha dito, né? Bate bastante com Meliodas, né? Com que o boneco é no próprio anime, né? Isso daí acaba influenciando até quem vai jogar, né? Quem tá vindo pelo próprio tema, né? Sim. Sente que tá realmente jogando com Meliodas. Isso é o que a gente pensa, né? Da hora demais isso. E aqui, Da hora, né? vulnerabilidade padrão, né? É physical dele, 4 turnos de cooldown, uma energia aleatória, né? Fiquei vulnerável por um turno. É isso, cara, realmente muito legal esse personagem aqui. Acho que por ser o primeiro personagem aqui da lista, cara, muito bom. Consigo ver a galera jogando muito com ele, tipo, acho que ficou excelente, assim. Sim, eu mesmo até testando com outros times, eu encaixo ele bastante. Mesmo com o Char Late Game, em teoria, né? Late, entre aspas, né? Porque ele é um boneco muito versátil, né? Ele não depende do Tai, então tu não vai pensar em conflito. Ele tem defesa para quem você vai levar junto, que no caso é o Reflete. Então o Tai é um boneco interessante, sim, de usar. A gente pensou muito, óbvio, manter as características, mas também pensar dentro do in-game, né? Para quem vai começar a ter um boneco realmente útil, né? Assim como o NNA, né? Muita rapaziada usa o Sasuke, usa Sakura, né? O Kiba, que são bonecos iniciais, mas são muito fortes, né? E ele tá nessa mesma mecânica aí, né? Ser um Chai inicial, mas que não fica para trás dos leites, né? Não, com certeza. Com certeza, muito bom. Bom, é isso então do primeiro personagem. Bora pro segundo aqui, que é a Elizabeth. Elizabeth. Ela já Entendi. tem custos um pouco maiores aqui, né? Também tem um pouco de cura, um pouco de dano, meio balanceado aqui entre ataque e A gente defesa, tentou né? equilibrar. A gente tentou equilibrar ela em ataque e defesa, né? Basicamente ela tem, na primeira skill ela ataca, na segunda ela defende, né? De certa maneira defende, entre aspas, né? Com a cura, né? Ela heala, e na terceira ela consegue fazer os dois. Ela é um chá que a gente pensou também, né? Aquela mecânica de ser fiel ao que ela é no desenho, né? Uma pessoa que cura, mas que também tem skills ali que irritam. Mas apesar dela irritar também de forma até grosseira, né? 35, stunando tudo, né? É uma skill bem interessante. Ela acaba tendo um custo ok, né? Não fica aquele custo também desbalanceado, né? Então a gente Sim, pensou nisso, né? sim. É, basicamente 35 de dano, stuna o alvo por um turno. Durante a Divine Recovery ali, que é a skill em área dela, né? Que faz os dois. Custa uma energia aleatória a menos, né? Bem forte. Só que tem um turno de cooldown, né? Então também tu não vai conseguir ficar batendo sempre com ela. Tem essa compensação, né? Não vai Sim, ser ela muito tu acaba ficar tendo. stunando o cara e dando muito dano ao mesmo tempo, né? Por ser um dano muito massivo e também ter essa interação com a terceira skill, a gente também precisou ali nos primeiros testes, né? A gente precisou nerfar um pouco Sim, essa constância dessa skill, né? Que é sim. stunar tudo. A gente entende que travar um boneco É completo, forte. né? Ainda dando dano massivo nele é forte. Então a gente precisou dar uma counterada nisso. Sim. A segunda skill ela cura 35 de vida, né? Cura um aliado. E durante também a Divine Recovery ela custa uma energia aleatória a menos, né? Isso. Isso aí, essa aqui. A primeira é Magical, a segunda é Magical também. Então bastante Sim. classe aí parecida. Não tem cooldown essa. E a Divine Recovery, que é a grande skill dela, custa uma energia mágica e uma de ilusão, né? Azul e Isso. branco. Isso é uma mágica. Ela deixa o time invulnerável por um turno, dá 20 de dano Affliction em área. E subsequentemente ela cura o time dela em 20 de vida e remove todos os Affliction deles, né? Então a skill de alto impacto aqui, né? Cooldown Ela é alto uma também. skill que você não quer estar levando, né? Principalmente se você starta o jogo focando, né? E você, por exemplo, não Sim. stuna ela, tem o perigo do cara dar um reverse em você, né? Tipo,
Você vai bater, ela vai te dar um dano também relativamente ok. 20 Afflict All pra mim é um É dano bastante, é legal. bastante, né? E também ela vai deixar o time invul, né? Então ela se defende, bate e se cura, né? Então ela consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, que também é bom pro boneco inicial, né? Levando em consideração que outros bonecos aí, mais pra frente, vão poder fazer coisas que ela vai poder counterar, né? Sim. E que você não vai querer levar ali no jogo. E voltado, né, pra cura, né, também, né? É um chá inicial ali que cura bastante, né? Ela tem essa característica, apesar dela irritar também, Uhum. né? Você nota que a cura não tem CD, né? Então, Sim. tipo, na Ela é mais realidade ali, o focada em que cura, né? você vai usar acho que o que você vai mais usar nela seria a cura, né? Porque Uhum. não tem CD, diferente das outras, e é uma cura também um pouco massiva, né? 35 de vida, né? Levando em consideração o tanto que você vai irritar ali, Uhum. pode ser até que salve o jogo, né? Sim, E sim. como você falou, a principal skill dela pra mim, roda pra mim. Ela também é bem, entre aspas, nerfada, né? Porque ela tem um cooldown muito alto. Ah, bem alto. Então, basicamente, Mas é que uma vez por tu jogo, né? Em teoria, né? isso, isso. Você vai usar ali uma vez por jogo. Você vai estar querendo usar no momento certo também, né? Sim, Porque, sim. Vai ter que saber a enfim, hora, né? exatamente. Dá o counterplay ali, pensando em dar um contra-ataque, né? Que uma vez também que tu usa isso aí primeiro, não vai ter tanto efeito, porque aí o cara pode se defender, aí tu vai se defender Uhum. também. Enfim, mas isso aí é muito utilizável, né? Uhum. Quando você tá enfrentando ali um cara que vai te bater, mas você vai poder reverter isso, né? Com cura, dando dano e ficando invul, né? Então acho que é muito forte, tem um custo de 12 específicos, e eu considero que tu não vai usar ela tão cedo assim, né? A não ser que tu luke muito. Sim, sim. E, e você vai usar isso aí basicamente uma vez por jogo. Tu não vai ficar usando 2 ou 3, tu vai usar Sim. uma vez por jogo ali, né? Pra tá ali dando uma counterplay, né? Uhum. Ela É, não se fica bobear, também tão auto-impacta. dependente daquilo. E também é os dois chakras específicos que ela usa pra bater ou curar, né? Então, às vezes, tu vai ter que tomar a decisão entre não curar e não bater pra tentar segurar o chakra pra poder usar isso, né? Então, tipo, tem o seu preço oculto ali também, né? Perfeito, exatamente. É justamente o que eu ia falar agora que eu penso, né? Por acaso você precisa stunar, por acaso você precisa curar, mas aí você vai usar um dos chakras ali. Obviamente tem o que o boneco não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, você também entra nesse fator. Uhum. Né? Apesar dela compensar curando e batendo, né? O que a outra skill faz, né? Bater e stunar, a outra cura, ela faz nas duas, de certa maneira, só não stuna. Uhum. Mas, né, você vai ter um custo alto ali sim, de você usar, né, dois chakras, dois específicos, né? Então ali compensa, né? Raramente você vai estar utilizando ali com outros três, tá ligado? Você vai Uhum. estar utilizando mais ali no meio mid-game, né? E aí tem uns fatores ali que pode ser que o cara mais esperto vai estar ali, né, buscando focar ela, não deixar ela jogar, então Sim, sim. dentro do jogo acaba ficando bem balanceado, né? Sim. De certa maneira. Sim. É, até talvez lembra, não por parecer as skills, mas às vezes por puxar foco, a própria Shizune, né? Que normalmente tu queria matar ela primeiro, porque senão ela fica curando os caras e tudo mais, tipo, mais ou menos nessa Perfeito. linha, né? Perfeito. Até De porque puxar o foco pra ela e isso vai deixar o teu time livre pra jogar e também já vai ser bom o suficiente, né? até mesmo com o próprio Meliodas que tem um reflete, já te impossibilita Sim, de focar ela de qualquer maneira, assim, né? É de sim. pensar um pouco mais. Então, os bonecos iniciais, eles são desse naipe. Fortes, Uhum. se compensam pelo custo, são equilibrados pelo custo, pelo CD, mas, assim, você vai estar querendo ali não tomar algumas skills. Obviamente, como eu falei, a gente não pensa em ter uma skill meta, a gente nota muito isso, tipo, o boneco vai ter uma skill meta. Você vai usar Sim. ela somente para dar isso aí? Não. Você vai ter o stun ali que compensa usar às vezes, com Uhum. um combo específico. Você vai ter a cura, que vai ajudar muito, apesar de não ir nela. É como a Shizune, né? Vai no Sim. aliado, o cara foca teu aliado e você cura. Sim. Então é um chá bem interessante. Sim. É um dos meus preferidos, inclusive, do Uhum. começo. É legal que a terceira skill dela é Affliction, né? Então vai ser meio que uma cura e proteção na classe Affliction, que é bem raro, né? Bem diferenciado. Exatamente. Bem E diferenciado no nível do Meliodas, você acaba nem conseguindo refletir essa skill, né? sim, Que é a Affliction, tá fugindo sim, numa classe de reflete, enfim. bem forte. E a quarta skill, a invulnerabilidade dela, é só chama atenção que é classe Mental, né? Então também diferenciado ali. As duas primeiras Magical, a terceira Affliction e a quarta Mental. E Exatamente. terceiro personagem é o porquinho ali, né? O Hawk. O porquinho, né? A Muito gente legal o brinca, né? porquinho, velho. O porquinho, a gente até brinca ali, né? Tem um amigo aí que o Meg chama ele de Zera, né? É um amigo nosso aqui. Né, o Meg chama ele de Zera, né?
É um Aham. pouquinho engraçado, né? Mas ele só é engraçado mesmo, né? Porque é um boneco bem forte até, né? De Spike, assim, a gente pensou, Uhum. né, por compensar, né, os Tiaras ali geralmente tem uma skill assim mais, nossa, né, esquilado, não reflete, não evolui e tal, ele é pura bateção, né, a gente pensou bastante nisso, né, dentro do próprio desenho, ele é um porquinho ali que é sempre ali agredindo, né, Uhum. então a gente pensou nesse design para ele também, né, um chá Uhum. também de combate, né, mas muito forte. Sim, bem forte mesmo, né? Ah, a primeira skill aqui então pra ler, ele dá 20 de dano no inimigo, nos próximos 3 turnos ele dá 10 de dano adicional, com todas as skills, né? Isso aqui é physical e custa uma energia amarela. Então não tem cooldown, então tu pode ficar batendo com isso, né? Ficar spikeando o dano, bem forte, Isso, né? Vai bem dar 20 forte. na primeira, depois 30, depois 40 e estacando o resto do dano. Isso, e também para complementar, é um dano adicional dele, né? Então você acaba também podendo buffar a própria skill a segunda skill dele, né? Sim. Então, ele é um boneco que ele funciona dessa maneira assim. Você tá ali sempre buscando estacar, né? Uhum. Bater, você não vai ter o cooldown pra te impedir. Então ele fica bastante spam, apesar de ser um boneco relativamente fácil de ser stunado, Sim. mas ele paga esse preço, né? Sim. Ele é um boneco Ele é puro focado physical, né? Já adiantando, né? Monoclasse, né? e monoclasse. Aham. E aí a segunda skill ali, Mama Hawk. Hawk Causer Mama. Dá 20 de dano em todos os inimigos e stuna Physical e Affliction por um turno. Então, bem forte aqui a skill, né? Como tu falou, tu pode aumentar o dano dela com a primeira. Custa amarela também, uma amarela uma aleatória. E tem o cooldown de 3 também, uma skill de alto impacto aí, né? Está em área. Você consegue ali tá counterando possíveis classes ali de Physical e Affliction dentro do game, né? Caso você enfrente um Physical e Affliction, basicamente você stuna ele por completo, né? Como a gente falou, né? O poder do não estratégico no jogo, né? Provavelmente, se tem estratégica ali, o cara ia se defender, ia poder preparar, aqui não existe, né? Uhum. Se ele for Physical e Affliction, ele vai tomar o dano cheio, né? Como você mesmo disse, ela bufa com a primeira skill, então entra em sinergia. E apesar de ser um AOE que pode ser bufado e bater bastante e stunar também, Uhum. ela acaba tendo um custo alto, né? Tu também não vai ficar usando Sim, isso daí sim, três sim, vezes, 2 vezes, né? Tu vai usar uma, né? Até sim. porque também custa um rando, né? Uma vez que tu, exemplo, tu tem dois combates, né? Uhum. Tu vai querer só ficar ali irritando ali a primeira skill, né? Pode também Sim, pra destacar, tancar. com menos custo, né? Então Sim. também não fica aquele negócio de preciso dar o AOE, né? Não, Uhum. é relativo. Obviamente, se puder ali tá ajudando na tua gameplay, counterando, stunando Uhum. certos times, tudo bem, mas também se balanceia dessa forma. Sim. Eu vejo até numa Mirror que seria bem chave, né? Tu saber a hora que tu vai usar isso daqui, né? Pra stunar o outro. Tipo, Exatamente. com certeza quem conseguir usar melhor, tipo, vai conseguir ganhar, né? Acertar a Exatamente, hora de porque usar. aí o cara teria também quem estaria com mais destaque, quem Uhum. estaria com mais utai, né? Junto ali no Mirro, ele se cura também, Uhum. né? Então, tipo, que a gente vai entrar na terceira skill dele, então realmente, no Mirro tu teria que acertar essa skill em cheio, de fato, né? Uhum. Terceira skill ali, a Rock come leftovers, sobras ali, cura 20 de vida e ganha 10 pontos de redução de dano por um turno, né? Então uma cura legal, redução de dano também, cooldown 1 e é uma energia aleatória, né? Então é a skill de consistência aqui dele, né? Isso. E aí você, como a gente falou, né, na frustração de tu não ter o, o Tai, né? De certa maneira você consegue defender ele curando e dando redução para ele, com CD até relativamente baixo, por um Sim, custo que é handle, né? Então você não fica totalmente dependente só do spam dele. Óbvio que sim. se vier tu vai querer spamar, né? Uhum. Até porque o dano adicional ele fica por mais um turno, então tem um tempo hábil ali, Sim. mas caso não venha, tu vai conseguir se defender também, né? De certa Uhum. maneira, assim, ele não fica tão exposto assim, quanto queria, né? Que ele ficasse. Uhum. E a info aqui, info padrão, também física, uma aleatória. Cara, parece aquele personagem, tipo personagem simples, que às vezes até tu não dá muito por ele, mas aí tu enfrenta ele e fica tipo assim, o que que é isso, cara? Tá ligado? Tipo, ele tem uma força também, né? Foi literalmente, tu acabou de falar, a minha primeira impressão dele, né? Quando eu joguei contra ele, foi literalmente a Aham. minha primeira impressão dele. E do nada ele tá estacando dano, do nada ele tá praticamente É, stunando aí teu time, dependendo das classes e atropelando, né? já tá atropelando. Essa é a palavra correta, atropelando. Aham. Literalmente, dano muito massivo, e que ali você vai estar sempre ali tomando um dano bruto, então tu vai se preocupar em se defender, né? Ao mesmo tempo que ele não vai parar de atacar, porque é spam. Então Uhum. o boneco assim, a primeiro momento você não dá nada pra ele, mas quando você joga contra, é um boneco chato de se lidar. Sim, sim.
E é interessante também que as duas skills dele de ataque, elas podem ser counteradas ou refletidas, né? Então também, dependendo da matchup, tu vai ter que saber muito bem como bater com ele, né? Então, tipo, também Sim, não é você só meter o louco, porque tu pode ser counterado de alguma forma, né? Sim, é Com aquela exatamente isso skill. que a gente pensou, né? Tipo, ele vai ter um custo a se pagar, né? Obviamente o spam dele é algo que relativamente compensa sempre, porque apesar de ele bater, ele não tem CD, então tipo, ele vai bater um dano alto, mas ele não vai ter o CD para impedir que ele continue spamando, Sim, mas custa alto, né? Um reflete, onde você vai estar bufado, você não vai querer levar, né? Um dano tão alto. Apesar dele poder se curar também. sim. Então é aquilo, né? É o chá bem simples, bruto, que Uhum, pode ou não ser counterado de certa maneira, até no mirror, uhum. mas ele tá ali, né? Entrando ali naquele chaveamento de chá que é simples, mas é chato, né? Sim, sim. Às vezes a simplicidade também é uma força, né? Uma saudade. Exatamente. Acho que a galera em Saudade, especial deve saudade, né? ter muita saudade do personagem que tipo, tem quatro skills, é duas linhas de texto e é isso, tá ligado? Tipo, É, exatamente. A gente sente falta um pouco disso, né? Simplicidade, né? Aquele Sasuke que você prepara o Sharingan e você irrita 30 e só quer saber de bater, né? sim, É tipo, aqui você tem isso nesse chá aqui, né? É a simplicidade, é uma força, como se diz. De certa maneira você não fica naquela página de boneco complexo que vai fazer mil e uma coisas e acaba não fazendo nenhuma, né? uhum. Bom, é isso. Quarto personagem aqui é a Diane. Também um Exato. personagem bem interessante, é que ela tem bastante coisa entre as skills dela conversarem entre elas, né? Ela entra no mesmo hall do Meliodas, né? De skills que interagem entre si e Uhum, interagem entre si de maneira forte, né? Ela sim, consegue. Ela tem 3 skills basicamente ali que vão ajudar ela a se manter estável dentro do jogo, né? A gente pensou que ela, por ser uma gigante no anime, uhum. ela vai ter a força, né? No hit, ao mesmo tempo que ela vai ser pesada no custo, Sim, bem mas esse pesada. peso ele se compensa de certa maneira, né? Então Aham, acaba que entra na linha da Elizabeth também, né? O peso ela se compensa pelo que você vai fazer, mas é um boneco bem forte, sim, é um chá extremamente forte, né? Que você nota ali que você não vai querer deixar ela ter essa sinergia dentro do jogo, né? Perigo até você tomar um solo, né? Das skills dela, né? sim, sim. Bom, A vamos lá gente vai ver. para as skills então. A primeira, Gauntlet Smash. Diane dá 30 de dano inimigo. Essa skill dá 5 de dano adicional cada vez que for utilizada. Então vai estacando aí permanentemente, né? E no turno seguinte, a segunda skill, a Earth Manipulation, dá 10 de dano adicional. Custa um pouco pesado, uma amarela e uma aleatória. Não tem cooldown. E é physical, né? Physical Exatamente. Instant. A segunda, Earth Manipulation, a Diane ganha 10 de defesa destrutível, dá 15 de dano em todos os inimigos e deixa eles invulnerável a Helpful. Esse efeito é bem forte, né? Às vezes até subestimado, né? Deixar invulnerável a Sim, Helpful, eu particularmente gosto muito. Então lembrando, se tu usar a primeira, isso aqui vai dar 25 de dano em área, né? Em exatamente. sequência, e E essa acaba. skill dá 5 de dano adicional toda vez que for utilizada. E no turno seguinte, o Gauntlet Smash dá 15 de dano extra. Então, elas se buffam entre si, elas buffam elas mesmas, né, de 5 em 5 cada uso, e entre si também, né? Sim. Então ela consegue compensar bastante, como eu falei, ela compensa bastante esse custo, porque uma vez que tu usa, fica permanentemente estacado, né? Sim. E aí, dentro até do próprio late game, né? Ela se torna bastante perigosa, Se né? torna um Uma monstro, vez que né? ela tá. É muito, muito, né? Porque ela vai estar estacada, ela vai irritar bastante, e como você falou, né? Apesar dela ter esse stack permanente, Uhum. existe o stack do turno, né? Que Sim. uma estaca em 10, a outra estaca em 15. Uhum. Então até mesmo depois que ela usa, né? Se ela conseguir usar isso de forma até seguidamente, né? Uhum. O cooldown dela basicamente ali se intercala com a primeira, né? Você Aham. irrita, Uma depois tem zero e a outra usa tem e um, né? Fica intercalando. fica intercalando. E você vai estar sempre ali irritando. E, óbvio, né? Botar um asterisco aqui, como você mesmo disse, um efeito que pra mim, né? Um cara que já jogou hora aqui também, Aham. tá naquele set daquele jogo mais pra frente, a gente entende que helpful skill, quando você Nossa, sai cara. vul, né? Quando você ignora é algo que você não quer, né? Cara, é muito Justo forte. Esse é um levado. efeito subestimado, eu acho, né? Sim, Meu muito. Deus. Cara, meu Deus, ficar invulnerável a Helpful é insano, né? Como Ela, até, ficar ela até, invul? Não pode botar counter, não pode. Nossa. basicamente você quebra qualquer linha de defesa, né? Que a gente consegue ver, a não ser que a linha seja ofensiva. E também, cara, não só quebra a linha de defesa, né?
você também quebra possível setup, né? Uma vez que você Sim, está Wood Helpful, a própria Diane ela não conseguiria estacar, né? Se você joga sim, 15 em uma, no Mirror você joga o 15, ela já não vai estacar, caso ela ataque, né? Seria uma das sim, poucas coisas que ela poderia fazer, né? Já sim, que as outras skills de defesa seriam, entre aspas, stunadas, né? sim, Então, sim. realmente, como você falou, o Wood Helpful, né? A É, gente acabou de citar 3 bonecos que é, usam bastante o sim, benefício do Helpful, sim. né? Os três primeiros literalmente tem, e ela mesma também tem, né? E ela mesma também tem. E ela consegue Uhum. counterar isso de maneira assim. Não vou dizer que talvez seja a melhor do jogo, mas com certeza é muito forte, né? Primeiro porque é a AOE, né? Então você vai pegar o time do cara Uhum. e também porque ele está com dano, né? Então, tipo, cada vez que tu tomar isso aí vai ser mais forte, né? Sim, sim. Então, é algo que você não vai estar querendo elevar, né? Bem forte. E aí, Pode falar. não, é justamente a terceira skill, a gente vai ver também que compensa bastante usar no sentido de conseguir estabilizar ela dentro do jogo, né? Apesar dela ser pesada, e aí ela vai ser um foco, né? Porque o cara não vai querer deixar ela pro late game, ela Uhum. acaba compensando isso na terceira skill, né? Você pode até. Sim, sim. Vamos lá então. Heavy Metal. Por um turno, a Diane vai ignorar todo o dano não Affliction usado nela. Então, ignora aí quase todas as classes, menos Affliction. E qualquer inimigo que usar uma habilidade de dano não Affliction nela, vai dar 15 de dano a menos, não Affliction, por um turno. Né? E essa skill é invisível, obviamente. Cooldown é 4, né? Então também é bem alto. Vai ter que usar com bastante sabedoria, né? Aqui entra o lance do cara saber blefar isso, né? Acho que vai ser muito importante, né? Apesar de ela também ter ali no, no caso, né? Antigamente ela é até mais roubada, né? Que ela se reaplicava esse efeito quando ela usava uma skill, né? Sim, sim. Então ela acabava usando sem parar, né? Mas agora ela tem que usar com maior sabedoria sim, né? E é uma skill perigosa, né? Porque uma vez que tu vai focar ela, né? Você tem esse perigo aí de você acabar sendo nerfado e nem dar dano. É, Então fica bem ela consegue nerfado, se né? defender. Sim, no turno ela consegue se defender basicamente do que ela vai levar. E no próximo você vai bater menos, né? E com a possibilidade de tirar help. Então cenário é um pesadelo, né? Então ela é um char muito forte nesse sentido. Ela consegue se estabilizar dentro do jogo com essa skill e ela consegue ir, de certa maneira, se destacando, né? Indo pro late game. Então o cara que vai jogar com ela, ele vai querer isso, né? E Uhum. óbvio, quem vai jogar contra não vai querer isso, né? Mas Sim, aí que sim. entra, né? A chance de ela, o peso dela, o peso das skills dela hitarem vai falar um pouco mais alto, porque é dos chakras, ao mesmo tempo que o cara que vai estar jogando contra vai ter que se preocupar um pouco, né? A respeito de hitarem ela, focar ela, né? Sim, Um sim, boneco sim. um pouco chato de se focar. Sim. Até porque assim, o melhor momento pra bater nela vai ser logo depois dela ter batido, né? Que daí tu sabe que ela não usou a terceira skill, né? Então, Exatamente. entra bastante skill aí, né? E aí se ela não fizer nada, tu vai ficar naquela dúvida, né? Tipo, ah, será que eu usou terceiro ou não? Tipo, complexo, né? Complexo. A palavra é essa. A palavra certeira, complexo. Uhum. Então, daí do primeiro chá, eu acho que é o mais complexo. Dos primeiros não ou mais, né? Mas é um dos mais complexos, sim. Iniciais, né? Fugir um pouco do simples, né? Uhum. Mas ainda assim ela cumpre o papel da característica, né? Uhum. De ter um gigante e tal, ter uma força bruta e poder ser e ter uma resistência alta também, né? Então, tá aí também outro chá que, na minha visão, dentro daquilo que a gente quer manter como característica, também foi de forma. A gente conseguiu fazer isso, né? De forma excelente. Uhum. E o quinto personagem é o Ban. A gente até já tinha É. falado anteriormente, né? Primeira coisa que eu chamo a atenção dele aqui, ele não tem a quarta skill, então ele não tem vulnerabilidade, é substituído por uma passiva, que é basicamente o seguinte, sempre que ele for afetado por uma nova skill de dano, ele vai curar 5 de vida durante 4 turnos. Né? Lembrando que vai estacando isso daqui, né? Então se tu dá alvo nele 2 vezes, vai ficar estacado 2 vezes isso daqui, né? E vai curando com o passar do tempo, né? Perfeito. Exatamente. Só Também, um, também. só um Oi. ponto aqui, ela é mental e action. Então, se tu stunar ela, por exemplo, ele não vai curar? Não vai curar. Porém, se tu Hum, notar, o mental, né, já é uma classe um pouco mais difícil de ser estunada, né? Então ele sim, se compensa. Uma sim, vez que tu tem um estudo mental, você consegue sim travar ele, uma vez que tu não tem, já legal. se torna um pouco inútil tentar travar ele, né? Sim, sim, sim. Não, legal, legal esse detalhe. Mas é Tá, exatamente isso. então Ele beleza, se é um compensa. personagem que não vai ter invo, mas ele vai se curando aí com o tempo, então tu vai ter que
pensar muito bem antes de focar ele, né? Tu vai ter que calcular até quanto que ele vai curar, quanto que tu vai bater, Perfeito, pra dar o perfeito. dano certo, né? Senão vai ser um tiro no pé ainda, Exatamente. né? Nos testes que a gente fez foi exatamente isso. Foi um chá muito difícil de se lidar. Não, você não pode ir de qualquer jeito nele, porque uma vez que tu erra, ele vai conseguir te atacar curando, né? Sim, A gente vai entrar nesse ponto aí. Então, sim, como você mesmo disse, é um chá que você tem que pensar muito, calcular, né? E a gente vai entrar em outros méritos que vai fazer com que seja ainda mais difícil com que você realmente foque ele sim. de maneira assim bruta falando, né? Lembra um pouco o Hidan nesse sentido, depois que ele preparava, né? Que sempre que ele toma alto, ele Isso, cura 10 de vida, né? Tipo, um pouquinho assim parecido, né? isso aí, exatamente. No E se a sentido gente que. notar, né? Curiosidade é que os dois chás são imortais, né? No Sim, respectivo anime, né? sim, sim. E no sentido que até aí tu vai ter que escolher se tu vai focar ele no começo, quando tu tem os três personagens, ou tu vai tentar deixar ele pro final, depois que tiver a maioria. O cara vai ter que saber muito bem jogar contra, né? Tipo, muito bem mesmo. Exatamente. Vai ter que ter um mind game ali bem forte ali para poder entender como ele vai counterar o chá e como ele vai, né, se defender do próprio chá, né? Sim, Lembrando que ele consegue, né? A gente vai ver que ele consegue fazer duas coisas muito bem, né? Que é atacar e se defendendo, né? Que é sim. algo bem tipo, relativamente assim difícil de lidar dentro do game, né? Uhum. Primeira skill ali, High Speed Punches. Banda 30 de dano ao inimigo. Essa skill custa 2 energias aleatórias se o Physical Hunt for utilizada no turno anterior, que é a segunda skill dele, né? Então aqui acho que bem padrão, né? Uma vermelha e uma aleatória, 30 de dano e não tem cooldown. Até assim, pensando em comparação com as outras, relativamente simples, né? Tem Sim, um custo simples, a gente alto pensou. até, dá 30 de dano só, não tem nenhum outro efeito extra, tipo, é bem balanceado, né? Sim, a gente pensou em compensar também essa falta, né? Porque a gente entendeu que, por mais que ele se cure, se ele tiver um dano baixo, ele também não se torna tão perigoso assim, né? Sim, Porque aí acaba descompensando o fator, né? Ele basicamente vira um saco de pancada ali, e não é uhum, isso que a gente quer, né? A gente quer que ele consiga não só se defender, como é no anime, né? Mas também devolver aquilo que ele toma em custo alto, né? Fazer uhum. ser um custo alto você focar ele, né? Sim, sim. A segunda skill, Physical Hunt, que entra bastante aí na temática dele, da imortalidade, roubar vida e tudo mais. Exatamente. Custa Perfeito. uma vermelha e o Ban rouba 10 de vida do inimigo durante 3 turnos. A cada turno, o Ban também vai roubar danos de ataque, né? Então, o inimigo vai dar 5 de dano não affliction a menos por 3 turnos e o Ban vai dar 5 de dano não affliction a mais aí por 3 turnos, né? Ele basicamente rouba ali o dano do cara, né? Isso. Entra na temática que eu acabei de falar, né? Ele bater se defendendo, né? Sim, Uma vez que ele vai se destacando, né? aí no caso a E primeira vai dar 35, né? Com isso daqui, né? exatamente, a primeira vai dar 35. E aí ele também vai nerfar o cara que ele tá focando, Sim. então o cara vai cada vez bater menos e ele vai cada vez bater mais. Então Uhum, ele entra numa temática que a gente queria inserir ele, né? Que seria uhum, basicamente tornar o chá difícil de matar, ao mesmo tempo também que ele é bem perigoso, né? uhum. Uma vez que ele começa a se irritar, você não irrita mais nele de maneira assim cheia, né? E você vai também pagar um preço ali alto, tomando um dano bastante bruto, né? Que é Sim, a ideia dele no começo, né? Do sim. anime. E tu já imagina, ele rouba a vida, aí se tu encosta nele, ele já vai curar também, tipo, vai ficando bem relevante isso daqui, né? Tipo, dá pra ver Isso, facilmente ele curando 20, 25 por turno com isso, né? isso, exatamente. E aí, assim, tu olha assim, a skill não tem um dano tão alto, né? Uhum, Apesar de ser um espelho de vida, né? Mas você nota também que ela é action também, então você sim, consegue travar ela uma vez que tu stuna, mas ainda assim é um tia bastante problemático, né? Ele sim, tem os sim. seus prós e contras, mas de certa maneira ele causa um problema bem grande nessa skill aí, né? Como eu falei, ele consegue nerfar o cara que ele tá jogando contra, que ele tá focando, inclusive, né? Isso é Uhum. bom, porque Nossa, aí o imagina cara. Um V1 no final, difícil levar ele, né? Bem difícil. Muito. Basicamente a gente notou isso no X1, né? Não Tipo, tem você deixa condição, ele né? pro final, quase impossível que você mate ele, né? Uma vez que ele vai estar sempre se curando e te nerfando e aumentando o dano. O cara Uhum, souber destacar o chakra dele, ele vai conseguir fazer. Vai conseguir te counterar de uma maneira assim. Linda. Você não vai conseguir fazer muito mais do que uhum, ficar apanhando. Né? uhum. Então, essa é uma skill que tem um custo baixo. Ela tem um dano não relativamente alto, né? Apesar de durar bastante turno e poder ser stunada. Sim, Mas ainda assim, compensa, faz o boneco, o não evil dele se compensar bastante dessa forma. sim, sim.
Aí a gente entra na terceira skill, que é extremamente flexível. Isso aqui também o cara vai ter que ter. Isso aqui vai expressar bastante habilidade, eu diria, né? A maneira como tu vai usar ela, que é o Snatch, o banda alvo em um inimigo por um turno. A primeira habilidade Harmful, que aquele inimigo utilizar, vai ser counterada e roubada. Né? Então, por 2 turnos, o inimigo não vai poder usar a habilidade roubada e ela vai substituir o Snatch durante 2 turnos. Né? Essa skill é invisível, obviamente, né? Para o cara cair no counter. E aqui tem uma flexibilidade absurda, né? Tu Sim, basicamente pode usar isso tanto para como um counter mesmo, ou às vezes até para conseguir roubar uma skill chave de um personagem, né? Para usar contra ele. Insanas possibilidades aqui, né? sim, porque quando eu jogava, até lembro, né? O grande professor no Kenin falava que o counter muitas das vezes, por mais que tu não quer acertar, tu quer stunar, né? O cara impedir que o cara jogue naquele turno, ele Sim. também faz isso, porque o counter dele é ofensivo. É um counter Então, muito bom, né? Tipo, tu não quer tomar, tá ligado? exatamente, né? Eu já tomei algumas vezes jogando contra o Dark, cara, é tiltante, né? Primeiro porque você também fica impossibilitado de usar a skill, como você Sim, disse. sim. Você vai, É um stand skill, né? Que é algo que não existia, né? Um stand, uma skill específica, digamos, né? isso, exatamente. E ele consegue fazer isso de maneira primordiosa, né? Uma vez que toma isso, ele tem a chance de devolver a skill que você jogou nele, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma vez jogando, né? Uhum. né? Inclusive eu tava com ban, tinha ganhado a partida, fiquei felizão. Fui Aham. jogar a segunda, eu vou de ban também, e eu tomei um counter no Mama Hawk, né, mano? Eu tava de Physical e Affliction, Aham. e eu veio o AOE, tomei um counter, né? E ele devolveu o AOE, basicamente acabou o jogo ali. Então, Aham. tipo, ele consegue ser fatal também, né? Com essa skill aí. Ele Uhum. consegue ser bastante fatal de fato. Sim. Ele consegue compensar, como a gente falou, né? Todas as skills dele, né? Talvez essa tua primeira ali Uhum. não tão quanto as outras, mas compensa bastante o não dele, né? Ele consegue Sim, sim. se defender atacando, né? Lembrando também que o cara que toma o counter não vai poder usar a skill que ele levou o counter Uhum. e também ressaltar também sobre a primeira, a segunda, né, no caso, esqueci de dizer, ela também está com o próprio dano, né? Sim. Então, uma vez que tu não consegue stunar ele também, ele vai não só te nerfando o Affliction, quando também aumentando o dano dele a cada turno, né? Uhum. Então é um boneco assim, problemático de se lidar. É isso que a gente queria. O circo pegando um pouco de fogo, né? E esse Charlie cumpre basicamente isso aí, Uhum. de certa maneira. Já vou mandar um salve pro Ícaro e tenho certeza que o Ícaro vai usar muito essa terceira skill. É o mestre do counter, reflection, copiar skill e tudo mais. E, cara, é legal a flexibilidade disso aqui, né? Ela custa uma energia azul, mas tu basicamente pode copiar qualquer energia do jogo, né? Tipo, tu pode pegar uma skill que custe uma energia branca, uma skill que custe amarela, né? Então deixa ele bem flexível também, né? Tu pode pensar nisso Sim, quando tu for sim. Por roubar, né? exemplo, jogando uma vez, né? O Dark até também, quando ele acertou uma vez um counter em mim, tipo, eu já acertei alguns counter neles e basicamente a gente tem um pouco de azar, tanto eu quanto ele, né? E tá com chakra que tu nunca usa, mas tá aí Aham, tu acerta esse counter e vem justamente a skill, ou uma skill que usa random, ou uma skill que usa o game, o chakra sim. que ele não usa, né? Que ele não Seria usa. game, Uhum. Até combate também ele não num usa. 1v1 depois do final acaba sendo bom, né? Se tu tiver cheio das energias que ele não usa, né? Que é vermelha, basicamente, tu consegue Tem. compensar isso, né? Com skill. Exatamente, você consegue ganhar tempo, né? Mas É. o cara já te irrita, você se defende e ainda tem a chance de copiar a skill dele. É um boneco dos iniciais, ele é o meu preferido, né? Aham. 100% de chance, junto com a Elizabeth, mas Uhum. ele consegue fazer exatamente o que a gente. No começo, a gente pensou que seria difícil, ele estava um pouco forte, né? Mais do que Aham. ele já está, então a gente queria compensar entre o meio termo de balancear esse char, mas também não perder a essência dele. A gente curtiu muito porque a gente pensa que dentro do char, dos chars, né, que os iniciais ali, inclusive, ele é o que mais tem uma característica do próprio anime, né? A gente achou Sim. muito da hora isso. A gente Sim. sente realmente que tá jogando com um banner. Extremamente E temático. extremamente temático, e ele consegue ser temático e não perder aquela essência, né? De ser um chá assim ruim, né? Ou que vai ser um Uhum. pouco mais fraco que os outros. Pelo contrário, né? Sim, Ele sim. consegue se compensar bastante Sim. nesse sentido. Bom, vamos para o próximo personagem ali, o King. Esse aqui eu não cheguei a ler as skills dele ainda, então já vamos dando uma olhada aqui ao vivo. Primeira habilidade, Form 5 Increase. King dá 15 de dano piercing a todos os inimigos e faz eles darem 5 de dano a menos não affliction por um turno.
qualquer inimigo que não utilizar uma skill nesse turno vai tomar 10 de dano piercing adicional e vai fazer a Form 1 Castfall dar 5 de dano adicional até a próxima vez que for utilizada. Então, bastante efeito, uma skill para usar tipo no primeiro turno, assim, por exemplo, bem forte, né? Bem forte, A bem gente custo tem um efetivo, né? mérito também. Isso, perfeito. É um skill, assim, que você quer abrir com ela, né? Sim, Pelo sentido de que você, além de nerfar, né? Geralmente, a gente quando começa, né? Tem aquela teoria, né, do NA, né? Começou com um, quem começa com três, começa sempre melhor, né? Tem a sim, sim. vantagem imensa, né? A gente sentia isso até na lab, né? Com um alto nível, o cara começa com três, ele vai ganhar o jogo e acabou. Uhum, Isso daí acaba descompensando, né? sim, Esse fator aí de começar com 3, né? E compensa tu começar com um, porque tu vai irritar 15 piercing em AOE e você vai sim. nerfar em 5. E tem um detalhe, né? Além do nerf, né, da skill, você também, se Força o o cara cara a não fazer joga, né? algo, né? Você obriga o cara a fazer algo, né? Se ele tem um counter, ele já não consegue ter o poder do blefe, né? Por exemplo, né? Uma vez Ah, que ele sim, blefa, sim. exatamente, uma vez Nossa, que ele sim, blefa, é ele vai qualquer tomar o skill, dano e né? você vai ter certeza. Exatamente. Uhum. Né? Então ele consegue fazer essa função também, né? Uhum. De meio que Detectar, né? detectar, né? Caguetar as skills Aham, invisible, né? aham. Nossa, É que uns skill, bonecos que bem fortes. skill, essa aqui com certeza entra na classe skills feels good. Tu vai querer usar basicamente sempre, né? Ainda mais de abertura, Fiz assim, vai tudo, ser sensacional abrir com isso, cara. você vai estar sempre usando e outra, né? Para complementar também, finalizar, né? Se o cara por algum motivo ele não joga, né? Uhum. Eu acho que é isso, né? Se ele não joga, né? Ele vai tomar os 10 piercing e vai fazer com que a segunda skill permanentemente custe 5 a mais, né? Sim, Vai dá 5 custe de 5 dano a a mais, mais, né? bata 5 a mais, né? Exatamente. Aham, já Então bota é bastante uma skill que resistência. você vai dar. Isso, você tá sempre querendo usar ela, né? E ela Uhum. não tem cooldown, né? Também, lembrando isso, né? Sim, muito bom mesmo aqui, tá? Necessário, né, pra aquele time indo primeiro, assim, cara, Sim, indispensável isso a daí. gente pensou nisso. Isso, Aí, a gente pensou bastante nesse fator. indo pra segunda skill aqui, a Form 1 Castfall, Tá King vendo? Eu dá... vi esses vídeos, né? Oi? Eu vi esses vídeos, né? Pra você ver que eu não sou podre. A gente fica reclamando, né? No sentido assim, de começar com Ah, é. 3 e não tem vantagem nenhuma, tipo, ridículo, né? Sim, Acaba com o fator de estratégia, né? sim, Mas, sim, essa compensa bastante nesse sim. sentido. Essa aqui ajuda muito. Até dá um incentivo pro cara que meio que sabe que ele vai ir primeiro, né? É o esquema por level ainda, de quem vai primeiro e segundo? A gente a princípio tá querendo manter, né? Mas, Tá, tá. mas a gente vai tentar ver como é que vai ficar essa Sim, sim, questão. sim. É interessante, porque daí, digamos, tu sendo level baixo, tu sabe que vai ter uma tendência maior de tu começar, e logo esse personagem fica melhor ainda, na minha opinião, né? Que caso tu abra com uma Sim, amarela, vai ser muito bom. E aí tu pode, sim. às vezes, juntar ele com outros personagens que tenham skill nesse sentido, de abertura, e desenvolver uma força, né? Até mesmo também, porque se for random também não vai mudar tanto, porque ele pode ser útil ainda assim, porque Sim, random tu não sabe se vai começar com 1 ou com 3, e se tu sabe também, sim, ele fica mais útil ainda, né? sim. Então a gente tá realmente focando nesse fator. Provavelmente vai ser random, não vou mentir, Uhum, mas também que continue nessa temática do outro, também ser efetivo pro próprio Char, né? uhum, Ser mais utilizado. uhum. Segunda skill, Castfall, King dá 20 de dano piercing a um inimigo. Por 2 turnos, o King se torna invulnerável a todas as skills daquele inimigo. Bem forte aqui também, né? Forte, muito forte, inclusive no 1v1. Ah, no Basicamente, V1 ele tu basicamente não vai. fica sempre, né, invulnerável porque a não ser que o cara tenha counter, algo do tipo, né? Porque é dois Porque você, turnos e o a cooldown é partir do um. momento que. Isso, exatamente. Ele basicamente fica invulnerável de certa maneira, sem parar. Uhum, O custo é preto, lembrando que a sim, primeira, se o cara não joga e toma aquele 10 piercing lá, ele também roubou fast skill, então ela passa a bater 25 e aí ele vai estacando. Se tu usar a primeira, que não tem cooldown, várias e várias vezes você estaca também, né? sim, Esse dano dele aí, e aí você não quer deixar ele por último nunca, né? sim, Porque a partir do momento que tu deixa ele por último, fica completamente, para não dizer impossível, você irritar ele, né? sim. De certa maneira. Muito, muito bom, muito bom. E a terceira skill, Farm Tree, Fossilization, King stun o inimigo por 0 turnos. Essa skill dura 1 turno adicional para cada stack, né? Para cada vez que ele tiver utilizado
a Increase e a Cast Fall, que é a primeira e a segunda, né? E então Exatamente. reseta o contador. Então ele vai usando as skills, vai estacando ali, e aí tu pode ter um stun extremamente forte aqui, né? Uma vez que você tá ali deixando ele por último, é um boneco assim que ele cumpre a função dele de ser chato travando o time adversário, do Uhum, mesmo tempo que ele também fica difícil de ir nele, né? Uma vez também que fica difícil ele trava o time adversário, esse stack ele fica mais fácil de ser feito, né? E aí tu tomar um stun desse, basicamente é algo que tu não quer de fato, né? Tomar um stun destacado de 3 ali, tu vai ficar 3 stuns stunados por um game, tá ligado? uhum, Lembrando que essa skill ainda foi nerfada, porque antes ela fazia você ignorar a Hayley, né? sim. Então também era muito forte nesse sentido, ela tinha 12 efeitos fortes pra caraca. Uhum, Então a gente pensou bastante nisso, né? Fazer com que o cara seja meio que obrigado a usar as skills dele, né? Não fique sentado num stun, uhum. mas que compense a utilização delas. Sim, sim. É uma outra forma de ir botando pressão, né? Tu vai vendo aquele contador ali e pensa, pô, o cara vai me stunar É a eternamente, né? sensação que eu tenho. É a sensação que eu tenho, né? Tipo, o cara vai estacar, sei lá, já chegou a 4 stack e tu. Aham, Basicamente, fica difícil focar ele, né? sim. Porque, tipo, não vai ter um dano cheio ali. Se ele bate no teu dano cheio, teu dano cheio não consegue irritar nele, né? Uhum, Então, basicamente, fica naquelas, né? O boneco chato de se focar, compensa o uso dele, né? Não fica também totalmente preso a usar essa skill, né? uhum, Mas uma vez que também ele destaca, se ele usar, é um problema. É uhum. um chá forte também. Sim. Ao mesmo E tempo entra na também temática a dele. classe é control, né? Então também tu vai ter maneiras de quebrar esse stun, né? Sim, Importante te dizer não isso. fica tão, né? Acho que fica mais complexo a gente se Sim, quebrar num V1, né? Algo sim, que você não tem muita defesa, né? Tem alguém pra tirar ele do stun, mas né, o cara também não vai querer utilizar de certa maneira ali, a não ser que seja muito circunstancial uhum, no nível V2, no 3v3, né? Ele vai querer usar mais no V1, né? Destacando ela, já que o sim. stack é infinito. Né? Uhum. Tá, a princípio então esses são os 6 personagens que vêm liberados já, né? De início, certo? Sim, sim, esses Beleza. são os 6, e eu acho que aí entraria, Aí tem tirando mais uma dois dúvida aqui aqui. que tu já consegue fazer a missão logo de cara, né? Isso, que seria o Walter e o Gil Thunder, né? Aham. Então vamos Galter aqui. Isso aqui vai lembrar bastante personagens clássicos que usam energia branca, stunam e tudo mais, né? Até achei ela bem interessante, né? Então, primeira skill, basicamente o Galter dá 10 de dano ao inimigo e stuna suas skills por um turno. Por um turno também, esse inimigo vai tomar 10 de dano adicional de skills physical apenas, né? Aqui é mental e tem um turno de cooldown. Bem forte, né? Dano baixo para compensar, mas é um stun full, né? Sim, sim, exatamente. Como eu falava com o próprio Dark, ele é um dos bonecos que eu mais gosto do jogo, né? Eu acho um boneco muito bem feito e top, né? Que ele encaixa em bastante times que basicamente esses skill físicos são pura bateção, né? Então Uhum, acaba, tipo, de certa maneira, né, você vai estar ali sempre sem um efeito assim bem quebrado, exceto ali a Diana e tal. A pancada vai ser só a pancada, né? E ele faz essa pancada valer a pena, sim, principalmente na primeira, que ele vai irritar 10 stunar full, né? Você não tem defesa. sim. E ainda as skills que vierem atrás vão irritar 10 a mais Tá durante mais. 2 turnos. Né? Uhum, Então, tipo, muito não só bom. no turno que você bateu, mas no próximo você também vai poder irritar 10 a mais, né? Sim, sim. Então, Bem forte, né? então Bem forte a bem skill, legal. A segunda skill, Nightmare Teller, também muito boa. Dá 20 de dano piercing ao inimigo e stuna todas as classes menos a mental. No turno seguinte, essa skill vai custar uma energia aleatória, porém só pode ser usado no alvo que foi afetado anteriormente, né? Então tu stuna e dá 20 piercing, depois por uma aleatória tu de novo, né? Stuna não mental e dá 20 piercing. Isso mesmo, né? isso aí. Antes até ficou um pouco meio quebrado, porque ela stunava sem parar, sem cooldown, então ele Uhum. acertava um cara basicamente até o fim, stunando o cara, então a gente deu uma nerfada. Aham. Acaba que depois da primeiro random ela volta a ser game, Sim. então tu não vai ficar perma ali stunando o cara, mas sim, é uma skill que você também não quer levar, uma vez que você stuna o cara sem parar, né? De certa maneira você pode stuna por um bem, aí depois você stuna por um random, aí você pode alternar com a primeira que stuna tudo, né? Então Sim. você acaba ali fazendo com o boneco rod, mas também sem ser tão quebrado assim, né? Sim. Tem um stunlock tão broken como tal, a gente acabou consertando ele, mas Sim. ainda assim é um boneco muito forte nesse sentido, né? Sim. Ele consegue Lembrando evitar e travar o cara. que stuna não mental, né? Então se a tua invulnerabilidade for mental, tu consegue proteger
e escapar, né? Sim, É, sim, exatamente como é a própria Elizabeth, né? No caso, a gente viu sim, ali que ela tem um movimento, é você não mesmo. consegue travar ela, Uhum. né? É, o próprio daí, o Meliodas, tu poderia pegar a redução de dano, apesar que daí ela bate piercing, né? Então não reduziria dano. Mas Sim, tu poderia usar skill pra setup, sim, né? exatamente, né? Aí você acaba tendo algumas skills ali que são chatas. Tipo, se o Meliodas estiver com menos de 50, ele removeria a skill, né? Uhum. E aí ele não poderia usar de novo, então Interessante. sim, interessante sim. Sim, Ele acaba tendo essa É um brecha, stun né? bem forte, é uma personagem focada em stun, mas tu vê que tem peculiaridades pra tu jogar em volta, né? Tu também pode até mesmo stunar ela depois pra ela não poder reaplicar, né? Se tu tiver como fazer isso, né? Sim, sim. A gente acaba tendo esse benefício, né? Porque ele acaba sendo em volta do stun do próprio chá, Uhum. mas ele também beneficia outros tipos de chá, né? No sentido também de outros tipos de chá e outros tipos de gameplay, né? Porque a terceira, como a gente viu aqui, ela marca um inimigo por 2 turnos. Se Uhum. o cara jogar, ele vai tomar esse dano. Então Uhum. acaba que você pode usar contra um counter harmful, contra um stun harmful, você vai. Tem certeza que o cara vai jogar, você vai irritar ele também e vai garantir com que você tenha um gain, né? Um skill, um illusion, né? Sim. Então é um boneco assim muito versátil para ele jogar, mas também jogar com o time, né? Por Sim. exemplo, o Mama Hawk, né? Com ele, hita absurdos, né? Você Sim. consegue stunar, hitar, defender, né? E também tá ali, né? Dando um stun lock quando precisa ou não. Ele consegue cumprir a funcionalidade que ele tem, né? No anime, né? Uhum. Que é basicamente as ilusões, enfim. Sim. É um Não, chá bem da bastante hora. interessante. Bem da hora, bem interessante. Também assim dá pra dizer que se tu tiver counter pra colocar, fica bem forte porque tu acaba travando, né? Às vezes o cara não vai querer utilizar a skill, tipo, tu sabe que ele vai querer usar de novo por uma aleatória, mas tu pode botar um counter, por exemplo, né? Então também tem maneiras de tu remediar, né? Principalmente Tem, no começo, que tu vai estar com seus três personagens, né? Talvez depois acabe ficando mais difícil, né? sim. Você consegue ter essa medição ali de você conseguir irritar, mas também não irritar tão fácil assim. Sim, Né? Até por isso a terceira acaba compensando isso. Se você não sim, vai querer levar sim. um counter nele, você tem certeza que o cara vai jogar um counter, você Uhum. aguenta ele de certa maneira, mas um counter ofensivo no caso, né? Mas ali você tem risco sim, né? De você Sim. acabar sendo counterado, digamos assim, né? E Uhum. aí ele também sozinho ele não dá tanto dano assim quanto parece, ele acaba dependendo de game bastante, porque Sim, acho que o que mais dá bastante. dano dele, tu vai bater o game, tu precisa dela para startar, e depois que tu bate a segunda vez, tu ainda vai precisar de game, né? Uhum. Então acaba ficando um pouco pesado, né, e tal. Então você vai estar ali querendo usar ele em certos times, sabe? Você entende a utilidade dele em certos times. Ele acaba sendo muito bom. Né? Ele tá ali na barra de um boneco que dá um suporte bacana e dá Uhum. um controle da hora, né? Mas nada assim muito quebrado, né? Uhum. Ele tem os seus limites. Sim, sim. Ah, interessante mesmo. É também um personagem, né, que só usa energia branca, mas aí, como tu falou, para compensar um pouco isso, tem a terceira skill, que é o Puppet Punch. Dá alvo em um inimigo por 2 turnos. É a primeira vez que esse inimigo usar uma nova skill, né, então qualquer skill, não precisa ser ofensiva, ele vai tomar 20 de dano e Galter vai ganhar uma energia de ilusão, né, que é a branca. Essa skill é invisível. Então, No basicamente, caso, ele consegue se alimentar, né? no caso essa skill aí eu acho que tá faltando atualizar um pouco ali, porque acho que ela vai ser mudada para ser harmful, porque qualquer skill ficou bastante forte, É, né? pode ser, pode ser. O cara use qualquer coisa, ele vai tomar dano independente do que ele fizer. Então Uhum. acho que essa skill vai ser mudada. Já foi, eu acho que na prática falta só alterar ali, foi um pouco do erro nosso, mas ainda Uhum. assim muito forte, sendo só ofensivo ou não. Sim, Então acho que sim. vai compensar a falta do game, né? Sim, Dele. sim. Ah, uma Então, forte tendência que vai triggerar ela, né? É difícil o cara conseguir não levar. E aí sim, já, às vezes, já desbloqueia o personagem caso não venha nenhuma energia branca, né? Pra evitar um pouco essa sim, frustração também. sim. Até porque também é um chá bem chato de se lidar, porque elemental, se a gente notar até agora, Uhum. tem bastante skill que não aumentam, né? Até Sim. ele mesmo no Mirror. É. Então ele acaba se compensando, né? Nesse sentido também. Ele demora para jogar, mas ele consegue burlar bastante coisa. E tem essa skill também que ajuda ele a se manter no jogo sem precisar do game, né? Uhum. Exato. Já que eu curto bastante também. Ah, bem legal, bem legal. Com certeza vai encaixar em muito time aí, né? Vai ter bastante combo Combo. interessante pra usar. E aí o último ali, que também é de missão, seria o Guild Thunder, né?
Isso, o Gil Thunder, Também exatamente. tem É o último. bastante sinergia entre as habilidades, né? Entre uma e outra, bastante fluidez, né, do personagem. Basicamente ele roda sem precisar daquele chácara específico, né? Também, ele entra desse fator. Né? Uma vez que tu usa a primeira, se o cara jogar, vai bufar, a gente vai ler com calma, né? Mas Uhum. pra não dar o spoiler aí, a gente lê com calma. Mas ele basicamente, como você disse, ele nota-se que ele consegue se manter assim, com o Meliodas, como o próprio Galter que a gente falou, ele consegue se manter dentro do jogo sem precisar usar as outras duas skills dele, que tem um custo específico, né? Sim, Ele consegue se manter e aí burlar um pouco essa falta de chakra, né? sim. O que faz com que o jogo fique competitivo, né? Fique sempre Exato, tendo movimentos, né? Então, tipo, não exato. fica aquele jogo travado de sorte ao Sim, extremo, né? sim. Tipo, Você ah, meu consegue brincar personagem muito usa bem. energia azul, não veio nenhuma azul, eu tô com um a menos, né? Tipo, evita isso. Exatamente. Você sempre vai ter uma jogada ali pra fazer, né? Uhum, Sempre dependendo do seu time, no caso, né? sim. Tá, no caso, a primeira skill dele, então, custa uma energia aleatória. Ele dá 10 de dano affliction a um inimigo permanentemente. Quando ele usar uma nova habilidade, a Lightning Prison termina. Entretanto, a Lightning Spear e Lightning Wave vão custar uma energia aleatória. Por um turno, Sim. se usada enquanto ativo, ela vai. Ela, por um turno, no caso. E aí, se usada enquanto ativo, ela vai terminar do inimigo anterior e vai para o inimigo novo, né? Isso. Basicamente isso. Exatamente. Bota uma pressãozinha no cara para querer parar de tomar o dano. Mas quando ele faz isso, ele habilita com certeza as outras duas skills dele, né? Isso é que a gente acabou de falar, né? Que eu até precocemente, né? Queria Uhum. falar, né? Mas a gente nota exatamente o que eu falei, né? Ele consegue também recompensar, né? Esse fato de não ter o chakra, né? Por mais que ele Sim, compense também, né? De não ter, ele vai usar essa skill. Uma vez que o cara triga ela, as outras ficam random e ele fica livre para usar também sem depender do chakra, né? Então o boneco vai rodar com certeza, né? sim. Se você usar de maneira inteligente, você vai estar conseguindo rodar o chá com certeza, assim, uma fluidez incrível, né? Sim, sim, sim. Nesse sentido. A segunda skill ele dá 20 de dano piercing a um inimigo, ignorando invulnerabilidade. Então, bem legal também essa característica. No turno seguinte, essa skill dá 15 de dano adicional, porém ela custa uma energia aleatória adicional. Então ela vai ficando mais cara, só que também vai bater mais, né? E a terceira, ele dá 10 de dano em área, né? Todos os inimigos. Por 2 turnos, as habilidades Physical e Mental vão custar uma energia adicional, bem forte esse efeito. E durante esse período, a Lightning Spear, que é a segunda, vai dar 15 de dano adicional. E a Lightning Prison, que é a primeira, vai dar 10 de dano adicional. Então também, cooldown bem alto aqui, 4, né? Alto impacto. Excelente esse skill, né? Excelente. Uma vez que você consegue travar os personagens adversários, principalmente se eles foram physical e mental, né? Você não vai só dar o dano, você vai bufar um efeito basicamente que vai impedir que o cara jogue, né? E ele Uhum, se bufa, né? Então é interessante notar que ele consegue usar, por exemplo, a primeira, vai com certeza usar a segunda, se o cara trigar, a terceira, perdão, e uhum. aí ele volta a usar as outras duas, né? Já bem bufadas, né? E isso daí compensa muito o uso dessa terceira skill dele, que pra mim também é a mais forte. Sim. Também não vai ficar usando ela com as outras que a gente citou, Elizabeth, enfim, toda hora. Mas uma vez que tu usa, vai compensar bastante, né? Um custo baixo. Ela é Sim. basicamente a skill do Zabuza, né? Do Aham. antigo Antigo Zabuza Metaphysical da e Neva. Mental. Aham. Apesar dela dar o dano, acredito que o Zabuza não dava, mas Uhum. é muito forte. É muito forte essa Ah, skill aí. excelente. Aumenta o custo e por 2 turnos tu fica bufado nas outras duas, né? Fica muito bom. Sim. Muito bom mesmo. E a info dele é padrão também, né? Então a primeira é Affliction, as outras duas Magical e a invulnerabilidade é Physical dele. Cara, essa terceira skill aqui bem forte, né? Bem forte porque ela consegue dar um controle no jogo pra, pra Em ele, área. né? Uhum. E a área. E também lembrar também que as duas primeiras, né? Skill deles, elas não necessariamente precisa ter uma sinergia com a UE, né? Por exemplo, Sim. se você usar com o próprio Galter, que é um stun, o cara não vai conseguir remover, vai tomar um dano affliction ali. Sim, sim, dá pra Enfim, pensar em jogar dessa forma também, né? Garantir os 10 de é, Affliction e aí depois ele é. tá dando 10 adicional. Tem bastante play pra fazer. Uma forma bastante individual ali. E também porque a segunda ela bate bastante, né? Uma Sim. vez que ela fica bufada, com a outra skill ela vai bater bastante mesmo. E ela tem o potencial de ignorar Evu. Então não é uma skill que você se defende facilmente, né? Uhum. E
E ela vai irritando cada vez mais, né? Sem parar. Tem CD, ela não tem CD, mas o custo aumenta, então ela Sim, vai se travando também. sim. E como, voltando para a primeira, né? Sempre, acho que também meta dele, né? Você está sempre abrindo ela, caso tu não tenha o azul, vai conseguir ter as outras duas, né? E é um boneco assim, pelo que a gente testou, é um chá Spike, né? Ele bate bastante. Ao Sim. mesmo tempo que ele tem um controlezinho com a terceira, ele também vai irritar bastante com as outras duas. Uhum. Então, assim, a princípio o chá que também vai valer muito a pena você liberar ele, né? A missão dele é relativamente fácil, né? Sim. Então, a gente também está pensando muito nisso, botar chás no começo ali que vão valer a pena serem liberados, né? Porque também prioriza que a pessoa jogue a missão, né? Isso é um ponto interessante, né? Que prioriza as pessoas jogarem as missões, Uhum. entenderem os chás, apesar de ser com um único chá a missão, vai ter vários times em volta dele. Então a pessoa vai, e quando ela for voltar para as outras missões ou para a Leda, ela já vai estar mais inteirada, né? E como recompensa ela vai ter um chá que, na minha opinião, assim, dali desses primários ali que vai se liberar, ele é bastante bom. Ele consegue counterar duas classes. Uma que é basicamente, vamos dizer que seja a maior classe, né? Física, Comum do jogo, quase. né? Aham. E também uma mental, né? Que é a classe que a gente acabou de citar, que é difícil ser counterada. Ele tem esse fator, ele consegue counterar também. Né? Sim. Então ele aumenta. Um boneco que seria chato de você lidar, já não passa a ser tão chato assim, né? Uhum. Fora, como eu disse, o Spike, né? E outras formas de você jogar com ele, né? Você usando ali o stun para impedir que o cara remova a primeira, e depois quando ele remover ele vai ser atacado, e vai custar random, né? Então, tipo, é um boneco bastante forte nesse sentido, sim. Foi um chá muito bem feito, por sinal. Sim, sim. É, curioso de falar que, cara, tu vê os primeiros personagens aqui e tu basicamente não consegue identificar nenhum que pareça ser inútil, né? Todos eles têm a sua força, têm a sua jogabilidade, basta tu encaixar um time com eles, né? Mas é Senti bem muito. chocante isso, tu não sente assim, ah, só tem o personagem inicial, vou tomar um pau dos personagens liberáveis, né? Tu consegue fazer muita frente com esses personagens. Sim, sim, você consegue fazer muita frente nesse sentido, né? Os personagens, eles, ao mesmo tempo que eles parecem ser complexos, né? Eles não são, né? São simples. De Uhum, certa maneira, falando ali na gameplay, tu vai notar que eles são personagens simples de se usar, mas que não ficam para trás dos late games, né? uhum, Eles também, até a própria entre si, né? Tem boneco aqui que entre si ele se countera, né? sim, Então, tipo, você vai notar ali uma versatilidade nos times. Nenhum time vai ser 100% igual. Até mesmo se mudar um chá, o time muda por completo, né? E como você disse, né? Perfeito. Eles não se parecem, né? E isso aí é característico, faz com que o chá, nenhum deles sejam inúteis, né? Eles vão sempre se encaixar ali naquilo que você vai querer buscar, né? Seja aumentar, um time de aumento, um time de stunlock, um time de reflete, um time de cura. Você vai estar sempre encaixando ali, entre eles próprios até, né? Os iniciais. sim, Isso é importante de dizer, né? Então, um sim, cara que começa o jogo, ele não vai ter esse travamento ali de ter que usar time X, time Y, e só isso vai bastar, não. Você consegue variar bastante, até mesmo entre ali, digamos assim, jogadores iniciais, né? sim, sim. Eles vão ter que pensar bastante. Sim, sim. Não, excelente. O cara tem muitas possibilidades aqui de começo, né? Sim. E a própria questão dos personagens conseguirem muitas vezes ajudar eles mesmos a ou ganhar a energia que ele precisa, ou mudar a energia para aleatória, destrava bastante, né? Sim, faz com que o jogo rode bastante, não tenha uma fluidez no jogo, não fique preso a um chá específico ou Uhum, ao chá mais forte dos iniciais. Você acaba tendo uma counterplay ali bastante interessante de se usar, né, de maneira inteligente. E como eu disse, né, cada chá ali com a sua característica que vai bufar. Seja num time ele vai funcionar de uma forma, num time ele vai funcionar de outra. Então acaba deixando o jogo um pouco mais complexo ali, apesar de manter a simplicidade dos próprios chás individualmente falando, né? uhum, Perdão, engasgando aqui. Individualmente falando, os chars eles vão se manter ali com as suas características, mas determinada característica num time funciona de tal jeito, em outro vai funcionar de outro jeito, e aí você consegue manter essa competitividade, né? Sem perder a característica, que é o mais importante de tudo, né? O boneco não ficar sim. descaracterizado, né? E mantendo essa versatilidade aí, que vai ajudar bastante, né? Uhum. A Não, montar time, enfim.
Excelente, cara, excelente. Eu tô bem empolgado aí pra jogar, sendo sincero. E, bom, acho que é isso. Basicamente vai começar com 6 personagens, mas aí já dá pra fazer as 2 missões, vai pra 8, né? E aí tu já tem uma gama ali de vários outros personagens também pra fazer, que aí tu tem que ir subindo o teu nível, né? Exatamente, você Cada um vai. vai ter uma familiaridade. Você vai upando, né? Tá dentro do padrão do jogo, né? Você vai upando e vai liberando os bonecos que serão mais fortes, mas vai notando também que não perde essa característica que a gente quer manter, né? De versatilidade, de boneco ser característico, mas ele encaixar em várias situações, não só em uma, né? Isso a gente conseguiu fazer até então, pelo menos até esse char, de forma excepcional, digamos assim, humildemente falando, né? A gente pensou que não ia conseguir, né? Ia ter aquele chá um pouco mais genérico, ia fugir um pouco da característica, ou só ia encaixar em determinado time, mas não. Nos testes a gente conseguiu bastante times, entre eles, inclusive. Uhum, Então, a gente vai rodando sim o jogo. E sim. também pensar em outra coisa também, um ponto, né? Eu tenho um amigo, né, que ama fazer time, né? E isso favorece, né? A gente vê no Naruto Arena uma falta de criatividade, né? Não Sim, só no sim. Naruto Arena, todos os arenas que a gente joga Uhum, fica muito preso ao meta, ao aquilo que tem uhum, que ser jogado. Se você não joga, você vai perder. uhum. Isso aqui não existe, né? A criatividade do cara pode fazer uma diferença brutal na gameplay dele, né? Sim, sim. Principalmente no Ten Make ali dele, ele vai conseguir, com a criatividade dele, isso eu notei quando fui jogar, né? Fazer os testes, eu consegui ter essa facilidade ali, né? Uhum, De encaixar determinado chá em times onde ele vai funcionar de maneira diferente sim. por conta disso, né? Então, o Tenno Maker fica muito fácil, né? Você não fica preso a ter um boneco para usar, né? Você pode fazer ele em outros times e basicamente ele vai rodar de um jeito ou de outro, enfim, mas ele vai rodar. E aí você consegue também ter essa liberdade, né? De não ter, principalmente na hora de fazer missão ou usar um chá, de não ter que usar em um time específico, né? Você fica mais solto, digamos assim, falando, né? E Uhum, prioriza aquele que tem maior criatividade, obviamente, falando. sim, sim. É, eu acho que fica interessante. Não vai ter aquele bolo de personagens que são inúteis e aí acaba só fazendo volume ali. Tu vê que todos eles têm a sua força, têm a sua característica e como tu falou, eles podem funcionar mais de uma maneira, dependendo do time que tu usar, né? Isso é muito, muito Sim, legal, muito flexível, né? exatamente. É o que a gente busca ali ter uma flexibilidade no char, ao mesmo tempo, como eu falei, sem perder a característica, mas ter uma flexibilidade, óbvio. Não vai ser o exemplo do Thunder, tu não vai usar só com aumento de chakra. Ele Sim, tem esse fator que ajuda ele, mas no Stunlock ele também vai servir de outra maneira, né? Você vai sim. bater, vai evitar que o cara tire a skill, você vai voltar a bater mais, se o cara tirar, vai te bufar. Uhum, Então você vai vendo que um chá aqui que eu citei já serve de um jeito. O próprio Gauta também. Ele pode servir como um Stunlock a princípio, sim. né, ali para o próprio Thunder, por exemplo, né? Stuna, aí ó, o cara vai ter que tirar, vai bufar, mas ele também pode servir com physical, porque aí você vai stunar e vai irritar mais. Uhum, Enfim, você vai vendo ali que o Chai vai encaixando de acordo com o que você quer, né? Isso também é muito bom. sim. Você não fica preso a usar só uma skill, ou sei lá, usar ele de uma forma, né? Você consegue usar a skill para basicamente tudo, né? Que você o limite vai ser a criatividade do cara. Essa é a tendência que a gente quer. Né? Uhum, Que o cara consiga ter uma liberdade ali criativa, onde não fique preso a usar qualquer coisa, né? Ou, tipo, vou usar de qualquer jeito, nem o que eu vou usar de qualquer jeito, nem o que eu sou obrigado a usar isso, né? Ele sim, fica ali no meio termo, que aí vai ter uma gama de possibilidades que ele vai poder sim. usar. É justamente nisso que o cara consegue expressar a habilidade dele, né? Tomar a decisão correta na hora certa. Tipo, vai depender muito do contexto, né? Da matchup, como que tu vai usar, né? Quando que tu vai usar as skills. Sim, eu tenho um amigo, não sei se tu já ouviu falar dele, é o ZN, né? Sim. E o ZN tem essa característica, né? De usar um time ali que tu não entende nada a princípio, mas depois tu entende quando tu joga contra, né? Porque ele usa determinada skill em, tipo, ele vai usar um boneco para usar X skill, em outro time ele vai usar outra skill, enfim, o mesmo Char, inclusive. Uhum, Então ele acaba tendo essa versatilidade que premia muito a gameplay dele, né? sim. Ele é um cara que eu costumo jogar, ele joga bastante, é um cara bem esquilado, Uhum, mas ele é esquilado por esse motivo, né? Inclusive, né? Ele consegue montar as equipes dele de acordo com o que ele quer, e isso também influencia muito na gameplay dele, no sentido de que ele não erra o que ele faz, né? Como sim. você disse, né? Esse Aí que primeiro tá. cara, ele sabe exatamente o que ele vai fazer, né?
Isso daí ajuda bastante, né? O cara não fica perdido, né? Ele Sim, sabe tudo que ele tem que fazer por conta disso, dessa versatilidade. E sim, aqui, então, o cara vai encontrar uma versatilidade muito grande, né? sim. Sendo bom ou não. Ele vai tender a ter essa possibilidade aí de fazer coisas diferentes. Dentro da match, inclusive, né? Uhum, Que é o que a gente quer. sim. Bom, é isso então. Demos o overview do jogo, o overview dos personagens aí. Queria agradecer a todos que assistiram até aqui. Tem considerações finais aí, Marcos? Só pra gente fechar? A gente espera que a rapaziada que viu aí goste do game, né? Venha pelo menos dar uma chance aí, jogar, enfim, Uhum, testar, porque a gente quer isso, né? A gente quer estar aí buscando trazer o que foi antigo, a essência do antigo, mas também buscar algumas coisas novas que não vão deixar o jogo tão maçante assim, né? sim. Então, a gente pede aí que uma chance, né? Aham, Para que venha testar o jogo aqui, né? Não só pelo hype, mas também entendendo que a gameplay vai ser um. Vai lembrar a essência do antigo, mas dentro do próprio jogo a gente vai buscar estar adicionando coisas novas aí. E uhum, a gente promete isso aí, com sim. certeza. Eu particularmente tava falando com o Dark que eu tava me coçando já pra jogar um jogo de arena e acho que vem no momento perfeito, assim. Muita gente acabou ficando um pouco órfão ali, né? Na arena e tal, tentou outras arenas e eu acho que vai ser muito bom pra suprir. Vai ser um jogo onde realmente tu vai ver que tu conhecer ele, tu ter uma habilidade vai ser bem compensatório, né? Isso eu acho que é o Sim, principal. esse é o principal que a gente busca ali atender, se a gente for pontuar, manter a característica do chá perante ao anime, né, mas ao mesmo tempo ele ser versátil para premiar a gameplay, ter uma gameplay que seja, lembre bastante o antigo, a essência, mas que ainda assim tenha a sua competitividade, logicamente falando, e Uhum, buscar também sair um pouco desse maçante que é, né? Buscar ali ter a essência, mas também trazer um pouco do novo, né? Para que não fique, não se torne só mais uma arena, né? Esse é o objetivo, né? Se torne algo um pouco a mais do que é, né? Isso obviamente visando o futuro. uhum, É o que eu tenho para falar para os novos players, os antigos que querem migrar para uma arena que lembre um pouco a essência do old, sim, também será bem-vindo. E buscar, né? Buscar sempre melhorar, que o jogo, a gente enxerga que esse jogo tem muito potencial acima do que já foi mostrado, entendeu? Ele pode ir além, uhum, né? A gente espera chegar nesse nível aí, sim. uhum. Não, é isso. Com certeza a galera vai dar uma chance aí. Eu acho que a grande maioria vai gostar. E vamos Sim. estar junto aí fazendo conteúdo. Eu particularmente quero jogar bastante, tô com bastante vontade de jogar, né? Então vai ter vídeo, vai ter live aí, vamos tocando. E também eu sei que dentro da questão aí de balanceamento e tudo mais, vocês vão ter uma boa noção, né? Por ter muito player envolvido ali na staff de poder fazer esses balanceamentos da forma correta, né? E deixar claro também, né? Bom que você tocou nesse assunto, né? Algo que eu estava me esquecendo. A comunidade, a gente pensa também que a comunidade é algo que deve ser escutado, sim, até certo ponto, óbvio. A Sim, gente entende também que tem que ter aquele ponto, aquela pontuação de não absorver tudo, mas sim, ter um olhar ali crítico e principalmente, né, afetuoso, né? Porque o uhum, jogo sem a comunidade ele não é nada, né? A gente exato. precisa de play, a gente precisa rodar ali o jogo e não pode ser só assim e ponto final. A gente precisa estar olhando assim do ponto crítico, né, do que a gente faz e também observar, né? Até por isso a gente é play também, né? Sim, Então acaba tendo essa sensibilidade, né? Daquilo que eles falam, né? Então, por a gente consumir também, a gente entende muitas das vezes as críticas ou possivelmente os elogios vai ser bem-vindo, sim. A gente quer também formar uma comunidade, né? Principalmente dando um foco, não um foco, né? A comunidade é geral, mas uhum, eu sinto também que o BR ele também precisa um pouco mais de uma vozinha ali, né? sim, Sinto que muito BR joga e assim não tem uma comunidade ali presente, né? uhum, Apesar de recentemente, né? O próprio Toguro, né? Tá aí no vídeo de Toru, né? sim. Fez uma comunidade excepcional, participei daquele grupo. Os Ah, caras a trocam galera ideia é com massa. respeitosos, a galera é massa, entendeu? E sinto que dá pra dar uma voz pra eles também. Sim, sim, Óbvio, tem dos limites, mas trazendo as coisas novas e escutando também, vendo feedback, como você sim, falou, com mais plays, a gente vai ter uma noção maior do que balancear, do que não balancear, e do que pode vir também de novo, né? Com feedback a gente vai entender sim, melhor. Isso sim, ajuda sim, bastante a gente, né? sim. E a Acho galera que é uma energia da hora. Uhum. E a galera que joga normalmente gosta muito do jogo, né? Tem um apego assim e tal. Então, tipo, a galera vai querer ver o jogo bem, né? Então, por isso que é importante Sim. também escutar as opiniões aí e
como tu falou, dentro do razoável, né? Opiniões boas também, com certeza vai ter um impacto positivo pro jogo, né? Que era algo que a gente sentia que não tinha tanto a voz, né? Como comunidade, e principalmente a parte brasileira, né? Sim, é o que a gente pretende trazer para aqui, para esse jogo também, né? E acaba sendo uma coisa nova, né? Visto que não existe, né? Nas outras arenas, né? A gente acaba pegando por esse lado também, né? A gente é player igual, então a gente tem essa sensibilidade, mas, óbvio, ao mesmo tempo a gente tem que ter a peneira para saber o que é bom e o que não é, como você disse, mas a gente sabe que o feedback ele tem um poder muito grande, né? É basicamente a régua, né? Sim, Então você acaba tendo uma noção ali do que se espera, do que você vai esperar, do que já acha que tem, né? No próprio jogo, isso ajuda bastante. Então, sim, a gente vai dar uma voz maior, não só por para chamar players, mas porque a gente entende que isso é benéfico de fato para o jogo, né? Não é puramente por propaganda ou politicagem, é realmente porque a gente entende que se o jogo roda em torno de um núcleo ali que é os plays, a gente tem que sim entender a necessidade que vai atender eles, sim, sim. óbvio, dentro do limite. Com certeza. Então é isso, galera. Vai ficar na descrição do vídeo, no primeiro comentário também, o link para o jogo, quando esse vídeo for lançado. Link para a comunidade no Discord também, onde a galera vai debater aí principalmente. Também vai ter o meu grupo no WhatsApp, onde a galera conversa, né? Então vai ter bastante maneiras de. Quem é veterano normalmente já vai conseguir se virar, mas principalmente quem está começando vai ter um canal oficial aí para poder pedir ajuda, né? Entender um pouco melhor do jogo. A gente também vai ter séries aqui com a parte bem educacional, assim, bem do começo, como jogar um jogo arena. Vai ter uma série do zero também, então explicando todo mundo que sentir essa barreira inicial, né? Que é até natural. Até para complementar, como você mesmo disse, né? Essa barreira sempre meio que existiu, né? O cara que entra na Naruto Arena, ele tem só o manual lá para ele se virar e tal. Então, tipo, a gente acaba também prezando aqui, tentar, né? Inserir ali, dentro da nossa própria comunidade aqui como staff, né? Uma ajuda, assim, para os presenciais. Um manual, dando umas dicas e tal. Vou me propor estar sempre ali ajudando dessa maneira, né? Uhum. E, e tá de olho, sim, nos novatos, que também a gente sente que falta um pouco de um olhar, assim, um pouco mais, um carinho, né? Atenção Sim, para esse tipo de player. sim, sim. Com certeza. Então é isso, agradecer a todos que assistiram até aqui. Agradecer ao Então, Marcos também pelo tempo aí, né? Pela oportunidade da gente ter essa conversa. Acho que também outro tá? ponto legal vai ser essa proximidade aí com a staff, né? Para poder ser escutado, para poder escutar as ideias também, de direção que o jogo vai e tudo mais. Acho que é bem, bem valioso, bem importante, né? Sim, sim. Agradecer aí pela divulgação, pela ajuda. É um pouco nervoso aqui, eu não sou tão bom falando, confesso, me baralho um pouco às vezes, né? De boa. Mas enfim, é tudo possível aí. Foi muito boa a conversa, também entender, né? Porque a gente precisa também entender, acima de tudo, né? Não só pô, a gente precisa entender, parar, planejar, enfim, a gente tem isso como meta. Então agradecer aí a todo mundo que viu até aqui, agradecer aí para quem vai dar uma chance, para quem não vai dar também, muito obrigado aí pelo tempo. Mas enfim, tá aí uma arena nova para vocês aí tentarem jogar, enfim, se sentirem dentro do jogo, né, incluídos. E mais uma vez obrigado aí pelo tempo, pela dedicação aí que você sempre tem para a comunidade de Clickbox aí, né, voltada mais pro Naruto Arena, óbvio, que é o Uhum. mais famoso, mas sempre agradecendo, né, o tempo e o respeito acima de tudo. Top. Valeu, então. Forte abraço a todos. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Valeu. Tamo junto. Forte abraço, valeu.